Olá pessoal, aqui é a professora Karina Timboni e hoje a gente vai ver o conteúdo do primeiro ano, conversão de unidades. Então, antes de converter realmente as unidades de medida, a gente vai conhecer um pouco o Sistema Internacional de Medidas, né, de unidades de medida, né, que foi criado para existir um padrão, para a gente padronizar as unidades de medida do mundo. Então, quando eu falar em comprimento, no mundo, a unidade padrão interna do Sistema Internacional é o metro, que tem como símbolo o M minúsculo. A de massa é o quilograma, que tem como símbolo o K e o G minúsculo. E o tempo em segundo, que tem como símbolo o S minúsculo. Aí existem suas variações, que daí não é mais dentro do Sistema Internacional, mas as suas variações, tá? De comprimento, a gente tem mais usados quilômetro, centímetro e milímetro, e seus valores convertidos no Sistema Internacional. Então, 1 quilômetro é 1000 metros, 1 centímetro é 0,01 metro, 1 milímetro é 0,001 metro. Aí tem de massa, né, tonelada e grama, e suas conversões para o Sistema Internacional, para quilograma, né, uma tonelada, 1000 quilogramas, 1 grama, 0,001 quilogramas. Tem o de tempo, que é minuto e hora, convertidos para segundos, e tem o de litro, né, que é uma unidade de medida de altura, volume, né? Altura vezes base vezes comprimento. Volume. Então, é um litro. Que 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. Para converter, existem várias maneiras. Eu costumo usar e gosto de ensinar a regra de 3. Por quê? Porque a regra de 3 é a proporcionalidade. A gente pode usar a vida toda para várias coisas. Então, tudo que é proporcional cabe na regra de 3, né? Então, para conversão, eu prefiro usar a regra de 3 também. Então, aqui tem alguns exemplos para a gente saber fazer e a gente entender como faz isso. Então, quantos segundos existem em 3 horas? Em cima, na regra de 3, a gente bota o nosso padrão. Então, eu vou lá nas horas. Aqui, ó. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou botar aqui, ó. 1 hora, 3.600 segundos. Se eu quero saber em 3 horas, e é hora, Hzinho, ó, eu vou botar 3 horas embaixo de hora. E no lugar de segundos, que é o que eu quero descobrir, eu coloco o X. E aí, multiplico cruzado, né? Começo multiplicando pela letra, fica do lado esquerdo. Então, 1 vezes x, 1x. 3 vezes 3.600, 10.800 segundos. Convertido, tá? Outro exemplo. Quanto é 6 metros cúbicos em litro? Então, lá, boto o padrão. Boto o padrão aqui em cima, né? 1 litro, 0,001 metro cúbico. Como metro cúbico, né, que é o que eu tenho, eu vou colocar embaixo do metro cúbico 6. E o litro que eu quero descobrir, x. Cruzou, começa pela letra, né? Pelo x. Isso vezes x é 0,001x, né? 1 vezes 6, 6. Tá multiplicando, passa dividindo. Dividindo 6 por 0,001, eu tenho que 6 metros cúbicos é igual a 6.000 litros. Acabou a conversão de unidades. Tranquilo? Basicamente isso, tá? Agora vamos conhecer a notação científica. Notação científica é uma maneira de a gente simplificar números muito grandes ou muito pequenos. Então, eu tenho aqui alguns exemplos pra gente fazer, que a gente aprende mais fácil fazendo os exemplos, tá? Então, tem vários exemplos aqui. Um número muito grande, como que a gente simplifica e faz em notação científica? A gente escolhe o primeiro número, que não é 0, 1, e coloca uma vírgula. Esse número você vai copiar aqui, tudo que não for 0, 1,6. Para botar em notação, a gente coloca vezes 10. O expoente da minha notação científica vai depender de quantas casas tem depois da vírgula. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,6 vezes 10 dá 8. A vírgula é que manda, tá? A vírgula é a partir da vírgula que a gente conta. Mas quando o número é muito pequeno, o que que muda? Vamos lá. Escolhe o primeiro número que não é 0, coloca a vírgula. Esse número que tu vai colocar aqui. O vezes 10, para segurar o expoente. E o expoente tem uma diferencial aqui, tá? Quando o número é muito pequeno, começa com 0, a gente bota o expoente negativo. E a quantidade do meu número aqui de cima vai ser a quantidade de casas que eu tenho entre as duas vírgulas. A vírgula é que manda. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Vamos lá, fazer mais?
Então, aqui, ó. Escolhe o número, coloca vírgula. 1 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ó, essa aqui é diferente, ó. Escolhe o 7, coloca vírgula. 7,2 vezes 10. Quanto que é o expoente? Primeiro, ele é negativo, porque começa com 0. E quantas casas tem? 4, então fica na menos 4. Tá entendendo? Então, vamos lá. 2 e coloca vírgula. 2,5. O vezes 10. O meu expoente vai ser positivo porque não começa com 0, né? E quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, esse vai ser o meu expoente. 0,3. Escolhe o número, coloca vírgula. Então, o número é 3. Vezes 10, negativo, que é 0, né? Uma casa. Ok? E se for ao contrário, se eu quiser tirar da notação científica? Vamos lá. Negativo, coloco 0. Então, todos que o expoente for negativo, começa com 0. Quantas casas depois da vírgula? 5. É o processo contrário do que a gente fez. 5. Então, a minha quinta casa vai ser o 3. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E aí, complemento com o número que tem depois da vírgula. Olha esse aqui, ó. Positivo, né? Então, não começa com 0. Começa com o número que eu tenho aqui, que é o 80. Tá vendo que não tem vírgula? É 80, né? Vezes 10 dá 3. Quer dizer que eu tenho quantas casas depois do número? 3 casas. Como é 80, é o 80 inteiro, eu conto 3 casas depois do 80. 1, 2, 3. 3,2 vezes 10 dá 4. É diferente do anterior. É positivo, eu boto 3. Tá vendo a vírgula? São quantas casas depois da vírgula? 4. Sendo que o 2 é uma casa. Então, 1, 2, 3, 4. Fechou? Negativo. 0,25. Tá. São 6 casas depois da vírgula. Sendo que o 25 são 2 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? É isso de notação científica. Vamos finalizar com os prefixos da notação científica, então? Os prefixos são uma tabela dada, tá? Não tem que decorar. E algumas notações específicas têm nomes específicos, como tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, décimo, cento, milho, micro, nano e pico. Como que a gente usa? Como a gente fez notação científica. Só que agora a gente vai trocar os números pelas letras, fazer o contrário, né? Por exemplo, um computador tem 2 terabytes de memória. Quantos bytes ele tem? Tá vendo esse T aqui, ó? É uma abreviação de uma notação. Se eu for aqui na minha tabela, o tera ele equivale a 10 na 12. Então, aqui eu vou botar 2 e vou substituir o T por vezes 10 na 12 bytes. 10 na 12, tirando da notação, 2, como é positivo, 12 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bytes. Acabou. Aí, aqui eu tenho alguns pra gente tirar, tá? 120. O P. Quanto que é o P? Se for na tabela, 10 na menos 12. Então, vezes 10 na menos 12 metros. Ó, negativo, 0,12. Então, 12 casas. Só que são 3. Então, 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros. Milímetro, 10. O de milímetro é 10 na menos 3. Então, vem cá, vezes 10 na menos 3 metros. 0,3 casas, sendo que aqui são 2. 1, 2, 3 metros. 75 megasegundos. 75 mega, se for lá em cima, vamos lá. Já sei. Vezes 10 na 6. Vezes 10 na 6 segundos. 75 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. É isso, tá? Uma maneira mais complexa seria assim: como posso escrever 25 decametros em centímetros? Então, tira da notação 25 vezes 10 na 1, que dá 250 metros. E depois converte, usa tanto a notação quanto a conversão. É onde 1 centímetro, 0,01 metro, 250 metros, x. 0,01 igual a 250. X é igual a 250 dividido por 0,01.
Se eu não me engano, dá 25.000 centímetros. Ok? E outro jeitinho aqui, mesmo tipo, né? Ó, hectômetro e milímetro. Então, o hecto é vezes 10 na 2. Tirando aqui fica 30 mais 2, né? 3.000 metros. Para transformar em milímetros, usa a conversão. 1 milímetro, 0,001 metro. 3.000 metros, x. Cruzou, 0,001x é igual a 3.000, né? Multiplica cruzado, esse vezes esse vezes esse. X é igual a 3.000 dividido por 0,001. Ou seja, dá 3.000 mais 3 zeros. 3 milhões de milímetros. É isso, pessoal. Então, resumindo, conversão e notação, fechamos aqui. Um abraço, tchau!